Tudo bem, gente? Rapaz, bom estar aqui com vocês novamente. Lá no meio do futebol onde eu milito, quando um grupo assim de jogadores se reúnem, estão conversando, batendo papo, aí fala assim, chega mais, a resenha tá boa. Que bater papo assim na gíria deles é resenha. Chega aí que a resenha é forte. Então eu espero que a gente tenha uma boa resenha aqui hoje à noite. Como eu disse, eu não sou pregador, eu sou contador de histórias. E eu gosto muito de a gente conversar assim, partilhar da palavra de Deus. É isso que eu tenho feito nos últimos 40 e tantos anos de ministério. Poder repartir da palavra de Deus, da simplicidade da palavra de Deus. Jesus era um homem simples, né? Não está assim tão procurando coisas espetaculares. Aliás, vocês sabem, Paulo, né? Paulo esteve lá em Atenas e ele viu lá sobre o Deus desconhecido. E ele foi lá e começou a discutir com o pessoal lá sobre o Deus desconhecido. E, na verdade, ele não foi nada bem ali, tanto que ele foi embora para Corinto. Ele chega em Corinto e ele diz o quê? Quando chega lá, olha, eu não quero aqui vir com sabedoria de palavras, mas eu quero simplesmente aqui falar de Cristo e Cristo ressuscitado. Então é isso que eu gosto de fazer, com simplicidade, não com sabedoria, procurando reinventar a roda. Tem muita gente hoje querendo reinventar muita coisa na Bíblia, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar mesmo na simplicidade. Eu e Elisado, a gente estava conversando sobre isso, né, Elisado? Tão bom a gente ficar. E lá, hoje até nós estamos falando Deuteronômio 29, 29, para vocês que não conhecem, diz o seguinte, né? Que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E eu digo, eu já tenho tanto problema com as coisas reveladas, que eu não quero ficar procurando essas coisas encobertas, essas coisas que ficam tentando achar, descobrir uma fórmula nova ali, para olha tal. Não, eu já tenho tanto problema com as coisas reveladas, que eu não quero ficar caçando outras coisas na Bíblia. Hoje à noite, nessa nossa conversa, aqui, se eu conseguir botar meu óculos de volta, porque eu socorro! Ajuda aí, sabe? Abra sua Bíblia em... Deixa eu botar aqui por embaixo. Tá bom. 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos conversar um pouquinho sobre 1 Timóteo capítulo 4, a gente vai bater um papinho a respeito disso. Você sabe que Timóteo ficou conhecido como filho na fé de Paulo, né? Paulo conheceu a Timóteo na sua segunda viagem missionária. A Bíblia diz que Timóteo tinha uma herança assim, cristã por parte do lado materno, que ele diz que da fé que habitava primeiro na avó Loide e na mãe Eunice. Timóteo, então, ele era filho de mãe judia e pai grego. A Bíblia não fala sobre o pai de Timóteo, não diz quem era o pai de Timóteo. E ele é um jovem que impressionou muito a Paulo, porque diz que falavam muito bem dele em Derbe e Listra. Agora você imagina, hoje um cara, a faixa de uns 30 anos de idade mais ou menos, e sendo tão bem falado, assim, na cidade de Paulo, na cidade de Derbe e Listra. E Paulo, então, impressionado com aquilo, resolveu levar Timóteo com ele, se tornando assim um filho na fé, um discípulo de Paulo nessa viagem, né?
E essas primeira, segunda Timóteo e a carta de Tito são conhecidas, só um pouquinho de informação para vocês. A primeira e segunda Timóteo e a carta de Tito são conhecidas como epístolas pastorais ou cartas pastorais. E elas são realmente cartas diferentes do que as cartas escritas às igrejas. Essas são cartas pessoais, dirigidas a Timóteo e a Tito, onde Paulo, agora já um senhor, como é no meu caso, né? Daqui uns dias eu faço 70 anos, mas vocês podem ver um corpinho de 69, né? Tá, assim. E ele então, ele sente-se assim na responsabilidade de dar orientações para o seu discípulo, para o seu filho Timóteo. E essa carta de Paulo é uma carta em que então ele está orientando a Timóteo, e o tema da carta para Timóteo é para que ele combata o bom combate. Hoje a gente está falando um pouquinho hoje à tarde sobre isso. Paulo, quando chega no final da vida dele, ele diz o quê? Combati o bom combate, né? Completei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, eu soube escolher as minhas batalhas, as minhas lutas. Eu não gastei energia em vão. Você vê nas cartas dele, ele fala, não fique dando murro no ar, gastando energia à toa. Não fica, na carta a Timóteo, ele fica, não fica discutindo sobre coisas que não têm valor, não gasta seu tempo com esse tipo de batalha. Escolhe as suas batalhas, escolhe aquilo que vale a pena realmente você investir a sua vida. E eu tenho tentado fazer isso, né? Porque eu já estou chegando na idade bíblica, é enfado e canseira. A Bíblia diz que depois de 70 é enfado e canseira. Então eu já estou chegando na idade bíblica ali. Eu tenho orado, falando, Senhor, me ajuda a saber escolher as minhas batalhas. Não quero ficar discutindo aí sobre sexo de anjo, quero ficar discutindo se o batismo do Espírito Santo é antes, de uma experiência depois da conversão. Não quero ficar discutindo coisas que, em geral, essas pessoas que vêm discutir esse tipo de coisa, eles nem querem, nem querem de fato ser informados, eles querem só discutir, só querem ficar colocando o que eles acham, o que eles pensam, que é isso e tal. Então eu não quero isso. Então Paulo diz, Timóteo, escolhe as suas batalhas, escolhe as suas lutas, as suas guerras. Em relação à igreja, ele fala que a respeito da igreja como um corpo, qual é a conduta na casa de Deus, como se deve portar o Filho de Deus, como deve se conduzir o Filho de Deus. Foi interessante ontem à noite aqui na conversa sobre o casamento, a Aninha, ela estava falando sobre um livro, que é um livro bem antigo mesmo, que diz Em Seus Passos que Faria Jesus. É um livro bem antigo, acho que ainda escrevia Farmácia com PH na época que escreveram esse livro. Então, foi reeditado, né? E esse livro é interessante, porque ele vai te dizendo, por exemplo, como que Jesus agia em várias circunstâncias. Então ele procura te levar diante de uma circunstância, você pensar o que Jesus faria nessa situação, qual seria a forma que Jesus lidaria. É interessante esse livro. E aí então Paulo está falando sobre a conduta na casa, na igreja. Interessante também, nesse daí, antes da gente entrar, é que essa carta de Paulo a Timóteo, você sabe que Paulo tem aquela sua saudação tradicional, né? Que ele fala sempre 3 coisas, né? Aqui é uma tríade que ele coloca. Sempre dou graças a Deus quando lembro de vocês, da fé, do amor, da esperança. Ele sempre lida com essas coisas. E essa é a única carta, na curiosidade, que ele acrescenta ali a palavra misericórdia. Misericórdia nessa carta. Então Paulo
diz que ele está demonstrando Timóteo pelo o amor. O que motiva Paulo a escrever e a orientar Timóteo é o amor. E nesse 1 Timóteo 4:12 é um versículo muito interessante, porque todo o meu ministério eu sempre estive envolvido com jovens. Todo o meu ministério. Eu me converti num acampamento em 1958, era adolescente. E toda a minha vida, meu ministério com a Palavra da Vida foram 17 anos, acampamentos de jovens, essa coisa toda. Depois eu fui pastor de jovens da primeira igreja, quando o Lisardo era desse tamanhozinho assim, disse que ia ser presidente da República. Ele falou lá na igreja, no púlpito lá. Pastor Fanini perguntou: o que você vai ser quando eu crescer? Presidente da República. Deus te livre disso. Então, desde 1984, trabalhando com atletas de Cristo, então com jovens. Então, todo o meu ministério, toda a minha vida foi ligado no meio, dando com jovens. Isso é uma boa maneira também da gente não envelhecer. Sabe? Vai andando, fica no meio dos jovens, a gente não envelhece tão rápido. Então Paulo escreve aqui a um jovem, né? 1 Timóteo 4:12, ele diz: ninguém despreze o quê? A tua mocidade. Pelo contrário, torna o quê? Padrão. O que é um padrão? É um modelo, né? É uma medida, né? É um referencial. Então ele torna-te padrão dos fiéis. E aí ele coloca 5 áreas em que nós, jovens, vou dar uma forçada aqui, 5 áreas em que devemos ser modelos ou ser referenciais positivos. João Leite, que foi durante 10 anos goleiro titular do Atlético Mineiro. Muitos de vocês não tinham nem nascido ainda, mas literalmente o Atlético Mineiro era João Leite mais 10. Porque durante 10 anos ele foi absoluto no gol do Atlético. E depois, nos anos 70, ele foi o primeiro presidente de Atletas de Cristo. E ele só deixou a presidente de Atletas de Cristo quando ele se envolveu com a política, porque ele falou: eu não quero que as pessoas misturem, acho que Atletas de Cristo está misturado com política. Então ele deixou a presidência, ele ainda participa com a gente nos congressos, mas ele não está ligado a eles. E o João Leite, ele disse num dos nossos congressos que o atleta de Cristo, ele tinha que ser um referencial positivo no meio do esporte. O atleta de Cristo, ele tem que ser um referencial positivo no meio do esporte. Eu, parafraseando João Leite, eu diria: o universitário de Cristo tem que ser um referencial positivo no meio dos seus colegas, dentro da universidade aonde ele está. Tem que ser um referencial positivo, né? Então, Paulo começa a mostrar a Timóteo quais são essas 5 áreas em que nós temos que ser referenciais positivos. Em 1 Timóteo, ali ele diz: seja um modelo, o quê? Seja um padrão na palavra. Padrão na palavra. Ele escreve lá mais à frente: procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. Pedro nos diz que nós temos que estar prontos a responder a cada um que pedir a razão da esperança que há em nós. Se você está lá na universidade, o colega chega e faz uma pergunta para você, fala: eu não sei isso não, mas eu vou domingo lá falar com o pastor Lizardo, ou eu vou procurar, então, porque ele tem a resposta. Não, você tem que ter
Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que, Isaac está falando da leitura, é muito importante, né? Você conhecer, você ler, você estudar a palavra de Deus, você se firmar, formar as suas estacas, as suas raízes na palavra de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele fala que nós temos que estar enraizados em Cristo, plantados em Cristo. E quando nós estamos plantados em Cristo, é dele que nós tiramos o sustento, o alimento para nós. Da mesma maneira que a árvore tira do solo toda a seiva, tudo aquilo que ela precisa para que ela produza os frutos. E Jesus fala lá em João 15, né? Que sem mim nada podeis fazer. Então para que a gente produza, para que você possa estar pronto a responder àquele que pedir a razão da esperança que é em você, você tem que estar conhecendo a palavra. E só tem um jeito de você conhecer a Jesus, é através da palavra de Deus. Ontem eu falei que quando Ione e eu ficamos noivos, ela foi ser missionária lá em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, 2 horas depois de Cuiabá, uma estrada de chão. E não tinha internet, não tinha nada disso naquela época, então eu escrevia cartas para ela. E essas cartas, eu fiquei em São Paulo e eu viajava muito, então o correio só ia uma vez por semana lá. Então, mas eu escrevia às vezes mais que uma carta por dia para ela. Eu às vezes estava num ônibus viajando para o interior de São Paulo, então eu desenvolvi um sistema que eu tinha envelopes assim, todos já endereçados, selados e numerados, para que ela, quando recebesse as cartas, ela podia colocar em ordem, para não ficar aquelas notícias assim, coisas que aconteceu. E eu escrevia, descia numa rodoviária, a primeira caixa de correio que vi eu jogava lá e tal, e assim. E ela tem essas cartas até hoje, lá, um monte de cartas. E ela também escrevia para mim, e eu recebia, assim, às vezes, mais que uma carta dela. Cartas de amor. O Senhor também escreveu lindas cartas de amor aqui. E que nós precisamos conhecer essas cartas. Você precisa conhecer essas cartas de amor, onde ele se revela, ele fala do amor dele para conosco. E desafio você a que você esteja gastando tempo com a palavra de Deus, lendo, meditando na palavra. Não é aquela leitura dinâmica e aquela leitura assim de sair, tem que ler a Bíblia. Acho que já falei para vocês da história da pessoa que ia abrir assim, né? Bota o dedo lá. O que Deus tem para falar para mim hoje? Abre aqui, bota o dedo. Aí um cara fez isso e estava escrito assim, e Judas saindo e enforcou-se. Ele falou, pô, tá muito legal isso daqui, não, né? Tentar de novo. Vai lá, vai tu e faz o mesmo. Tá legal, tá bom, né? Vou tentar mais uma vez. E o que tens a fazer, faz-o bem depressa. Não é você ficar jogando sorte, nem ficar pegando caixinha de promessa na hora de sair. Não, tudo bem, eu até acho que vale a pena você eventualmente pegar, não sou contra isso não. Às vezes Deus já falou comigo assim, mas você não pode fazer disso uma prática. Você tem que realmente pegar um livro da Bíblia. Eu estou estudando agora novamente as cartas de Paulo a Timóteo, por isso que eu estou falando com vocês novamente aqui. Ele procura te apresentar aprovado. Aprovado. Você sabe muito bem o que é ser aprovado, né? E ser reprovado. Mais reprovado. Para alguns mais reprovado do que aprovado. Aí tem um professor assim durão, é fogo, né? Tem que tentar dar umas aliviadas, traz chocolate. Será que amolece? Não. Então, em primeiro lugar, Paulo diz, olha, Timóteo, você tem que ser um modelo. Seja um modelo na palavra, né? Na palavra. Em segundo lugar, ele diz, seja também um modelo no procedimento, na sua maneira de proceder, na sua maneira de viver, em todo o teu procedimento, você tem que ser um modelo. Pedro, quando escreve lá a sua carta, ele diz que, segundo é santo aquele que nos chamou,
nós também temos que ser santos. Agora, o que é ser santo? Ser santo é andar com uma orelhazinha na cabeça. Não, né? O santo, nossos relacionamentos, onde nós estamos. Eu me lembro, agora estou lembrando de um garoto chamado Leandro Guedes. Esse garoto tem 18 anos agora, fez 18 anos agora. Ele é piloto. Ele participa do nosso grupo de atletas lá no Recreio dos Bandeirantes. Leandro, em 2013, ele foi campeão brasileiro de Fórmula Ford, 1600. Ganhou lá em Tarumã o campeonato brasileiro. E quando ele terminou o campeonato, estava lá aquela festa, aquela coisa toda, e uma pessoa que ele não conhecia aproximou-se dele. E ele, então essa pessoa conversou com ele e tal, e falou: eu monitorei a carreira do Nelson Piquet, e você tem muita qualidade, eu estou disposto, se você quiser a gente conversar, eu estou disposto a levar você o ano que vem para a Inglaterra, para você correr no campeonato inglês lá. Agora você imagina, um garoto de 17 anos, cabeça cheia de sonhos, cheia de projetos, e ele ficou muito animado, né? Aí o homem falou para ele, falou o seguinte: só uma coisa, para eu te levar, você tem que fazer uma coisa. O quê? Você tem que tirar esse Cristo Salva do teu carro. Que ele tinha um adesivo Cristo Salva no macacão dele, Cristo Salva, e ele falou: eu te levo. Você tira esse Cristo Salva do teu carro, você tem que tirar esse adesivo do carro, e eu te levo para lá. O Leandro olhou para ele e falou: o adesivo fica. O adesivo fica. E o cara disse para ele: você nunca vai correr na Europa. O Alex Dias Ribeiro, que foi um piloto de Fórmula 1, quando ele correu, ele não sabe por que razão. Hoje ele sabe, mas na época, por que razão, ele registrou no nome dele uma escuderia chamada Jesus Saves Race Team. E ficou lá 40 anos. E o Alex conheceu o Leandro. E ficou assim tão animado com o Leandro que fez contato sem grana, sem nada, fez contato com uns amigos, inclusive o Mackenzie, se tornou um dos patrocinadores do Leandro. E o Leandro, uma história mais ou menos longa, não vou ficar aqui gastando tempo, mas o Leandro, esse ano, 2014, ele correu a Fórmula Ford 1600 na Inglaterra. E sabe o que o homem disse: tira esse adesivo, que você nunca vai correr. Ele correu na escuderia Jesus Saves Race Team. Então não era só um adesivo, era a escuderia, era o carro pintado de tudo. E não tinha, era a marca do carro, é a escuderia do carro. E sabe o que aconteceu? Leandro é campeão inglês de Fórmula Ford no primeiro ano de corrida dele. Um jovem, 18 anos agora, comprometido com a palavra, um procedimento assim mantido. Nas corridas onde ele vai, o pai dele o acompanha, que é o patrocinador, mais ou menos por enquanto. Ele falou: não, Zica, agora meu dinheiro já acabou, não sou mais patrocinador não, e não sei nem... e ele faz reuniões com os pilotos. Tem duas igrejas na Inglaterra que, quando o Leandro ia correr, juntavam jovens, mais ou menos 40, 50, iam lá distribuir folhetos, distribuir evangelho, falar de Jesus. E aquele homem disse assim: você tira isso do seu carro, senão você nunca vai correr na Inglaterra. Às vezes nós ficamos com medo por causa das situações dentro das propostas e deixamos de lado. E aí está... Paulo diz: você tem que ser um modelo, aquilo que você é no domingo à noite na igreja, você é a semana lá no seu trabalho, onde você está, na sua casa, onde você está. Você não pode ter duas maneiras de agir, duas maneiras de viver. Em terceiro lugar,
ele diz, seja modelo no amor, né? No amor. Interessante, Paulo escreve também lá em Romanos, capítulo 12, versículo 9, ele diz assim, o amor seja o quê? Sem hipocrisia. Outras traduções dizem, o amor seja sem imitação. Nós vivemos um tempo em que se imita de tudo, desde sorvete até grandes obras de arte são falsificadas. E tem na linguagem do gíria do futebol, eles têm uma palavra que eles usam, que é migué. Sabe o que é um migué? Migué é aquele que tá, mas não tá. Ele joga, mas não joga. Ele treina, mas não treina. Sabe? Então é o migué. Ô migué! Tá ali, tem muito crente migué também. Muito crente migué. Tá, mas não tá. Louva, mas não louva. Estava ali ouvindo os nossos louvores, né? Tudo eu entrego a ti, só a ti. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Será que a gente realmente está entendendo o que a gente está cantando? Senhor, não importa. Está ruim ou está bom, eu te louvarei. Será que é assim mesmo? Né? E o amor é a mesma coisa. E hoje o amor, Paulo diz, o amor seja sem imitação. Quando que nós imitamos amor? Quando que a gente imita amor? O amor pode ser imitado por aquele namorado, por aquela namorada, que às vezes está mais interessado em outras coisas do que, na verdade, na pessoa, né? Pode estar, tem outro tipo de interesse. O amor é imitado por políticos, nós acabamos de ver isso, né? Chega na época da eleição, um monte de político pegando criancinha, beijando, passando a mão na cabeça, promessas. Eles fazem a gente crer que eles estão muito preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa situação, e depois que eles são eleitos, eles só querem saber do bem bom, só do deles, né? Tenta aquele político que te abraça na rua e te fala, eu vou tocar qualquer coisa, procura por mim. Vai depois lá na Câmara, vai lá tentar encontrar com ele, para ver se ele te recebe lá. Nada, até a próxima eleição, ele vai voltar a imitar, né, aquele amor que ele não tem. Infelizmente, o amor é imitado até por pastores, que estão muito mais interessados em estatística, muito mais interessados na grana do pessoal do que nas almas que estão ali. Infelizmente. Tristemente eu sou pastor. E tristemente eu tenho que ser. O amor é imitado muitas vezes por pastores, por líderes. O amor é imitado quando a gente finge uma coisa que a gente realmente não sente, né? É muito fácil, às vezes, você amar aquela garotinha cheirosinha, bonitinha lá na igreja, mas aquele cara que está 15 dias sem tomar banho, aquele cheiro de macaco morto a soco, e que faz tudo errado. Às vezes eu fico assim triste, né? Que eu vou todo primeiro sábado do mês, a nossa igreja tem uma parceria com a Cristolândia. Não sei se a Cristolândia é onde recupera pessoas marginalizadas, especialmente dependentes de crack, que são resgatados das ruas, na cidade do Rio de Janeiro. E eu confesso para vocês, eu vou lá todo mês, primeiro sábado do mês, ministrar para eles lá, mas eu vou lá para ser abençoado. Eu não vou lá para abençoar, eu vou lá para ser abençoado. E eu sento lá, muitas vezes ao lado de me conta a sua história aí.
E é um lugar que você vê milagre de Deus acontecendo. O maior milagre não é Deus curar um câncer. Minha esposa está ali, teve um câncer, está curada. É um milagre, claro que é um milagre. E eu louvo a Deus por isso. Não é curar de um AIDS. O maior milagre que Deus pode fazer é resgatar uma alma do poder das trevas e trazer para a luz de Jesus Cristo. Esse é o maior milagre. Meu pai foi curado de câncer, mas morreu também. Lázaro, que foi ressuscitado, morreu. Não virou um Highlander, não está até hoje com a gente por aí. Morreu. Agora, aquele que é resgatado das trevas para a luz de Jesus, esse vai viver a eternidade. Esse vai viver a eternidade. Tem histórias lá que eu digo, eu vou para ser abençoado. Eu peço, me conte, porque eu vejo milagres de Deus acontecendo. Tem lá o André, que está saindo agora, está lá quase 2 anos. O André foi enganado, foi levado, garoto, 14 anos lá, ele é de Recife, e ele queria uma vida melhor, como todo mundo quer, e um cara enganou ele lá no Rio de Janeiro, um alemão, que tinha empresário, tinha uma indústria lá, e queria levar, disse que ia colocar ele na escola e tudo mais. Só que ele era um traficante de escravos e colocou o André na prostituição. O André se tornou um travesti e andava fazendo shows que o cara segurou o passaporte dele. No fim ele começou a usá-lo como mula para buscar drogas em Amsterdã e levar para a Itália. André viveu quase 30 anos na Europa. Quase 30 anos. Mas uma das viagens ele foi preso. E ficou 18 anos preso na Itália. E quando ele terminou a pena dele, ele foi deportado. Foi mandado embora aqui para o Brasil. Chegou no Rio de Janeiro, foi na casa, não foi aceito na casa porque ele todo travestido, né, com seios, essa coisa toda, família, rua. E ele foi parar em São Paulo, numa favela, e ele tinha conhecido um amigo dele que era travesti também, e ele ficou sabendo que o Rafael, é Rafael o nome dele, né? O Rafael tinha se convertido. E ele ficou, o que é isso? Ele foi procurar o Rafael. E acabou encontrando o Rafael na Cristolândia. E o Rafael falou, cara, você precisa entregar sua vida para Jesus. Resumindo a história. O André foi batizado na nossa igreja lá, na Orla. Ele e mais 4, já tem um tempo. Hoje o Rafael é uma nova criatura. Isso é milagre. André. O Rafael também, né? Nós falamos do André. O André, nós tivemos com ele outro sábado, não é? Sábado passado nós tivemos com ele. Ele está saindo agora, vai trabalhar num colégio lá em Volta Redonda. Uns irmãos que têm o colégio lá deram emprego para ele. Isso é milagre que está acontecendo. Mas esse pessoal da Cristolândia, você vê amor. Porque você passa na rua, está aquele cara jogado na rua lá, e aquela é uma alma pela qual Jesus Cristo morreu ali. E eles levam esse pessoal, dá banho, corta cabelo, dá roupa limpa, trata desse pessoal, e a gente vê esses milagres. Então, isso é amor genuíno. Como eu disse, é fácil amar aquela menina loirinha, olhinho verde, azul, cheirosinha, né? É bom, até abraça, tudo bem, né? Agora aquele cara que no nosso grupo de atletas nós tínhamos um lá, assim, e até às vezes dava carona para ele, o pessoal ficava até mexendo comigo, vai ser brabo hoje, não sei o que e tal. Mas a gente tem que amar. E Paulo diz assim, Timóteo, seja um modelo também no amor. Em quarto lugar, como eu disse então, amor é imitado quando a gente finge algo que na verdade você não sente, né? Você pode até fazer. Em quarto lugar,
Paulo diz a Timóteo: Timóteo, seja um modelo na fé. Seja um modelo na fé também. E ele escrevendo, Tiago escreve e diz que nós temos que, meus irmãos, que proveito tem se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja bem, Tiago aqui não está afirmando que podemos ser salvos por meio das obras, né? Mas ele diz que uma fé que não produz boas obras é morta. Uma fé que não... Efésios diz, né, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a fé, as obras não têm valor nenhum para a salvação. Mas as obras são o resultado, as boas obras são o resultado de alguém que já experimentou a graça de Deus através da fé. Tiago não está aqui refutando a doutrina paulina da justificação pela fé verdadeira. Agora, como que a gente pode mostrar a nossa fé, né? Eu tenho um outro atleta, eu só falo de atleta, né? Mas também a minha vida está no meio deles fazer o quê? Marco Aurélio. O Marco Aurélio é um negro que jogou no Vasco da Gama. Ele fez uma dupla de zaga ali que era ele e Quinones. Quinones é um dos negros, um negro colombiano. O cara era feio, né? E o Marco depois foi jogar em Portugal, jogou no Sport. E ele, quando saiu daqui, ele participou algumas vezes das nossas reuniões. Mas lá em Portugal ele acabou conhecendo Jesus Cristo. E em 2000, quando eu fui para Portugal, ele estava jogando na Itália. Nós chegamos em Portugal dia 26 de agosto de 2000. E em outubro daquele ano, no começo do mês, o Marco me ligou da Itália. Pô, negão, tô com problema aqui. Eu falei: o que é? O que houve? Rapaz, vai ter o 50º do esporte, não sei o que e tal aqui. E então vai ter um jogo no Coliseu, no Estádio Olímpico de Roma. E esse jogo vai ser de uma seleção italiana contra uma seleção de estrangeiros que jogam na Itália. Mas o negócio é o seguinte, é que esse jogo também é em homenagem a João Paulo II. E já disseram que depois do jogo, todos nós vamos ter a comunhão lá, vai ter que passar lá, beijar a mão do Papa, aquela coisa toda. Cara, o que eu faço? O que eu faço? E ele entrou no segundo, nós vimos esse jogo pela televisão, Ione e eu. E aí eu falei com ele, ô Marco, você não é obrigado a beijar a mão do Papa. Você pode cumprimentá-lo com respeito, como uma autoridade. Agora, você não tem que se ajoelhar nem beijar a mão dele, até porque, segundo a tradição católica, Pedro foi o primeiro Papa. É isso que diz? Sim. Então, vê lá quando Pedro, que segundo a tradição foi o primeiro Papa, quando ele foi à casa de Cornélio, e Cornélio se ajoelhou diante dele, o que Pedro disse? Não faças isso, porque eu sou um homem igual a você. Não faças isso. Então, se Pedro, que foi o primeiro Papa, não permitiu, não admitiu que se fizesse isso, por que agora o Papa quer esse tipo, né? E outra coisa, se você ler lá em Apocalipse, quando João teve a revelação e o anjo apareceu, e João prostrou-se diante do anjo, o anjo disse: não faças isso, porque eu sou conservo como você. Se nem o anjo, nem Pedro permitiram, aceitaram que se ajoelhassem diante dele, por que você vai ter que se ajoelhar diante do Papa? Cumprimente com respeito e tal. E aí foi pro jogo. Entrou no segundo tempo, capitão do time. E aí ele descobriu que tinham 5 muçulmanos também lá. Aí quando tinha 5 muçulmanos, ele falou: agora estou bem, né?
Aí que chegou para os 5 muçulmanos e falou, escuta, como é que vai ser lá com o negócio do Papa? Não, gente não vai ajoelhar, não, gente. Aí ele falou, então tá bom, vou me misturar com essa... Em Portugal, o grupo é Malta, né? Falou, vou me misturar com essa Malta e quando eles passarem eu passo batido junto com eles lá. E aí tudo combinaram. Aí terminou o jogo, foi todo mundo lá para beijar a mão do Papa. Todo mundo lá, Paulo II se ajoelhando, beijando. Aí chegou os 5 muçulmanos, estavam na frente dele, os 5 se ajoelharam diante do Papa. Ele falou, e agora? E agora? Aí ele passou, cumprimentou, não se ajoelhou, cumprimentou e foi. Aí no vestiário, depois ele me contou, falou, Zico, eu fui massacrado no vestiário. Falta de respeito com a sua santidade. Inclusive a família dele, porque ele era o único crente na época, o pai dele ligou para ele soltando os cachorros em cima dele. Como é que você faz uma coisa dessa, uma afronta dessa? E ele ficou sozinho ali nessa situação, mas ele disse lá no vestiário, quando estava todo mundo lá me massacrando, falando, eu me esqueci o nome do jogador, mas tinha lá um italiano que chegou e falou assim, eu agora acredito no que o Marco fala, porque ele foi o único que teve coragem de fazer o que ele disse que ia fazer. Agora eu acredito. Isso daí. Gente, às vezes a gente tem essa dificuldade do politicamente correto, né? Não, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Sabe que tem sempre alguém olhando para nós, para ver se aquilo que a gente fala é verdade. É verdade. Sempre tem alguém olhando para nós. É uma questão de fé. Quando estavam criticando, Marco disse lá dentro do vestiário, disse assim, olha, eu só me ajoelho diante do meu Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu só me ajoelho diante dele. Foi quando eu creio no Marco, porque ele é o cara que ele faz o que ele diz. Esses outros aí tudo, ó. Então a gente tem que... Esse é um passo de fé. Mas tem outras maneiras da gente mostrar a nossa fé. Eu me lembro que uns anos atrás, nós tínhamos um congresso de atletas de Cristo. E aí eu, na reunião assim, eu falei assim, quem já fez inscrição para o congresso de atletas? Aí 2, 3, mas por que vocês não se inscreveram ainda para o congresso de atletas? Aí um deles lá falou assim, não, eu estou orando para saber se dá vontade de Deus. Eu falei, fala sério, você está de palhaçada. Você está de palhaçada. Não, ô meu irmão, você está orando para saber se é da vontade de Deus de você ir ler e estudar a Bíblia? Mas eu sabia que, na verdade, qual era a situação. Era a falta de grana, né? Porque, não pensa vocês que atletas, todos eles estão nadando no dinheiro. Não, tem muito atleta que trabalha o mês todo para pagar as contas do mês. Na verdade, tem um estudo da CBF que só 3% de atletas chegam ao nível de ganhar dinheiro realmente no futebol. É que a gente só ouve falar de Ronaldinho, de Nazário, ouve falar de Cristiano Ronaldo, mas a grande maioria deles não tem esses salários espetaculares, não. Ganham pouco. E ainda mais a gente ali que trabalha muito com categoria de base também, que são esses juniores, não tem grana mesmo. E aí que eu falei, eu sei, né? É falta de grana, não é? Eu falei, ó, quero fazer um desafio para vocês hoje à noite. Lembra quando o povo de Israel estava lá no deserto? E aí o Senhor falou com Josué, bota a arca lá na frente, marcha, direção ao Jordão, que quando chegar, colocar o planta do pé na água, eu vou parar o Jordão, e era a época de chuva, eu vou parar o Jordão e vocês vão atravessar de pé seco. Bota a arca lá e marcha. Eu pensei, se fosse eu, você na frente, naquilo lá, chegar no Jordão, mas é que eles já estavam 40 anos no deserto, já estavam cheios de deserto, que eles colocaram o pé na água, pela fé, e o Jordão parou e eles atravessaram. Eu falei, olha, quero
fazer um desafio de vocês. Quantos de vocês estão dispostos hoje à noite a colocar o pé na água? Se o Jordão não parar, a gente vai tudo junto embora. Mas quem está disposto a colocar o pé no Jordão hoje à noite? E o que é colocar o pé no Jordão? Me dá o seu nome para fazer a sua inscrição. Grana eu não sei. Quem está disposto? Levanta a mão. E aí foram lá, começou um, outro. Foram uns 15, né, amor? Mais ou menos que eu anotei o nome. Então agora, gente, nós vamos orar, eu não sei. Pé na água, o que Deus vai fazer. Terminou a reunião, eu estava lá ainda despedindo, eles tinham alguns comigo, eu estava conversando, toca meu celular. E aí eu olho assim, é o Gilmar. Gilmar, que é casado com a Aline Barros agora e foi jogador de futebol. Era o Gilmar que na época estava jogando no Saragossa, na Espanha. E era ele me ligando. Zico, tudo bem? Como é que tá? E aí, como é que tá o congresso? Aí eu falei, estamos preparando, estamos indo para lá. E aí, como é que o pessoal está aí? Tem muita gente para ir? Eu falei, tem um grupo aqui que está se formando. Estou te ligando, é o seguinte, amanhã eu vou ligar para o escritório em São Paulo, eu vou botar ele perguntou, eu vou depositar um dinheiro, estou mandando dinheiro pela Maybe, aí você vê esse dinheiro aí que tiver gente para ir no congresso aí, e não tem dinheiro, estou mandando esse dinheiro aí. Aí ainda estava o pessoal estava perto, falei, gente, aqui ó, o que nós fizemos? Eu não sei de quantos, mas aqui ó, um telefonema da Espanha, lá do outro lado. E isso daí, ó, na Espanha, aqui eram 10 horas da noite, a Espanha 5 horas na frente, na madrugada lá. O Gilmar acordado, não sei porquê. Eu sei, né, para ligar para a gente nessa hora. Dia seguinte, nós fomos, a Maybe me ligou, falou assim, Gilmar depositou aqui um valor em dinheiro. Eu falei, quanto que ele depositou? Depositou X. Eram uns 15 que tinham levantado a mão. Na semana seguinte, que nós estávamos lá, aí eu falei com eles, eu falei assim, olha, vocês, contei, botaram o pé, o Jordão parou. Aí, pode me botar, né? Agora o Jordão já passou. Então a fé não é como diz, a fé não é só uma coisa para você dizer que você tem fé, mas você tem que colocar em prática essa fé. E há situações em que o Senhor espera que você faça isso. Você tem que dar às vezes um passo de fé. Enquanto você ficar lá esperando o Jordão parar, meu amigo, você vai talvez apodrecer ali e o Jordão não vai parar. Mas tem alguma coisa que talvez você tenha que fazer, obra que você tem que fazer, impulsionado pela fé. E para terminar, antes que todo mundo durma, Paulo diz assim, Timóteo, seja um modelo na pureza. Modelo na pureza. Ele, quando ele escreve lá no capítulo 1, versículo 5, ele diz que o intuito dessa admoestação que ele está dando a Timóteo visa o amor que procede de um coração puro. Um coração puro. Davi escreve o Salmo 51, um dos salmos mais bonitos, depois de toda aquela situação que Davi passou, né? Davi, pecado dele com Betseba, e toda aquela coisa que ele fez, aquela armação toda, ele achou que estava tudo resolvido. Aí vai lá o profeta Natan, conta aquela história para ele, né, do homem que tinha só uma cordeirinha, outro tal, e aí um dia chegou o viajante, e ele matou a única cordeirinha daquele homem e o Davi ficou furioso, digno de morte, seja quem fez isso. Agora eu fico imaginando, tem profeta hoje que gosta muito de falar coisa boa, né? Só fala de vitória, você vai deixar de ser cauda para ser cabeça, só esses papos assim, né? Agora eu fico imaginando Natan, olha na cara de Davi e fala, você é esse cara.
É você, esse cara. Agora você imagina, diante do rei, tinha poder sobre a vida e a morte. Mas se o pecado de Davi foi grande, o arrependimento dele foi muito maior. E aí ele escreve o Salmo 51, ele escreve o Salmo 32, e no versículo 10 do Salmo 51 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Um coração puro, um coração que não tem maldade, um coração que não está contaminado. Isso é uma luta. E é a oração de Davi, e é a nossa oração. Cria, Senhor, cria um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Concluindo essa nossa conversa. Como você, um jovem cristão, pode conquistar respeito dos mais velhos na igreja, em casa, na universidade? Porque aqui, quando Paulo ele começa a escrever, ele escreve aqui a respeito de Timóteo, que ninguém despreze a sua mocidade. Em geral, os mais velhos têm assim essa tendência: isso é jovem, aí, liga não. Eu, quando fui pastor de jovens da primeira igreja, eu briguei muito lá. Briguei algumas vezes lá. Porque tinha aqueles mais velhos que falavam assim: não, aqui os jovens, é a igreja do futuro. Eu falava: não, tira os jovens da igreja e vê o que sobra. A igreja do presente. O jovem é a igreja do presente, a igreja de agora. Eu acho que muitas vezes os mais velhos têm esse negócio assim de falar que é do futuro com medo de perder os lugares dele, que está ali, né? Não, esse lugar é meu, né? Porque tem muita gente assim. Então, não, igreja do futuro, quando não estiver mais aqui, então ele pode assumir o meu lugar, mas agora não. Agora esse lugar é meu. E aí Paulo diz para, com certeza Timóteo tinha dificuldades por ser um jovem, ali à frente de uma igreja, e Paulo diz: olha, Timóteo, ninguém despreze você por você ser jovem. Mas como que você vai ganhar o respeito deles? Como que você vai ganhar a confiança deles? Como que você vai conquistá-los? Seja um modelo na palavra de Deus. Seja um modelo. Mostre para eles a palavra de Deus na sua vida. Mostre para eles. Mostre para eles, seja um modelo no seu procedimento. Aquele que ninguém pode acusar de nada. Tem até um provérbio que fala, né, aquele que dizem de vós, eles venham a ser envergonhados, né, depois. Então, seja um modelo no procedimento. Você vai ganhar o respeito deles na igreja, em casa, na universidade, quando você for um modelo no amor. Não um amor fingido, não um amor interesseiro, mas aquele amor que realmente quer o bem do outro. Que é o bem do outro, né? Seja um modelo na fé. Assume a sua posição. Não fica aí em cima do muro. Silas, uma vez, jogando no São Paulo, um repórter chegou, foi na final do Campeonato Paulista, eu estava lá no Morumbi, sentado no gramado, ele estava alongando, e aí chegou um repórter e falou: Silas, é muito difícil ser assim um crente e jogar futebol, não é? Ele falou: não, é fácil. Aí eu até levei um susto quando ele falou, né? Ele falou: não, é fácil. Aí o cara falou: fácil? Como assim? Ele falou: não, é fácil. Sabe por quê? Quando você assume a posição, o pessoal te respeita. Eles podem até não concordar com você, mas eles te respeitam. Agora, se você ficar em cima do muro, você leva a pedrada dos dois lados. Interessante. Na universidade, se você assume a sua posição, talvez você vai ter chacota, vai ter risinho. Mas se ficar em cima do muro, você recebe pedrada. Miguel. Fala que é, mas Miguel. E da igreja também, porque os irmãos na igreja também... esse daí, não sei não. E ele disse mais, ele falou: sabe por quê? Aqueles caras assim, eles podem até zombar, mas quando a coisa...
Silas é de Campinas, aquele sotaque terrível, né? Aí ele fala, mas que quando a coisa aperta, eles não vão procurar os caras que vão pra noite lá pro bar, tomar cerveja, eles vêm procurar, ora por mim, leva pro seu pastor para orar por mim, ora por mim. Não vai procurar os caras que vão pra balada, eles vão procurar é você. Então, assume a sua posição, seja um modelo na fé, seja um modelo na pureza, na pureza. Ah, mas todo mundo faz, hoje é século XX e agora a coisa é diferente. Não, não é 21, eu estou atrasado, né? É que eu sou do século passado, por isso. Todo mundo faz, nem sempre, ou eu diria, ou quase nunca a maioria está com a razão. Nem sempre a maioria está com a razão. Então, se você quer o respeito, se você quer ser reconhecido, coloque esses 5 princípios na sua vida, para você poder viver melhor. Amém?